Então, nossa aula prática, eu vou falar sobre o efeito da urbanização, né, sobre o ciclo hidrológico, né, nosso aí. Então, nosso tema era esse, da atividade prática 3, né, que foi passado para vocês. E hoje nós vamos deliberar mais, né, sobre essa questão do que seria o ciclo hidrológico, né. Temos algumas, né, que eu apresentei aqui para vocês, né. Não saiu ainda, deixa eu registrar a presença, né. Alguém saiu, né. Vou ter que pegar a outra lá dele. Quem saiu vai ficar com... Então, vamos lá. Então, qual que é a gestão, né? Da avaliação do processo de urbanização e seus efeitos sobre a hidrologia, né? Então, vamos entender aqui primeiro, pessoal, a Lei das Águas do Brasil. A Lei das Águas do Brasil. O Brasil é um país gigante. É o quinto maior do mundo em área territorial, com uma enorme biodiversidade distribuída em variados ecossistemas e um litoral de mais de 7.300 quilômetros de extensão. O país conta ainda com imensas reservas de água doce, disponível nas várias bacias hidrográficas que incluem o maior rio do planeta em volume d'água e imensos aquíferos subterrâneos. E toda essa água serve de muitas maneiras diferentes a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Mas enquanto em algumas regiões ela é abundante, outras convivem com sua escassez. O crescimento da população, principalmente nas grandes cidades, e a degradação decorrente das atividades industriais, agropecuárias, de mineração e de ocupação urbana ameaçam cada vez mais a qualidade das nossas águas. A água é essencial para a nossa saúde, economia e qualidade de vida. É uma de nossas maiores riquezas e necessidades. Por isso, foi criada a Lei das Águas do Brasil, para garantir o direito de todos os brasileiros ao acesso à água. E ela se baseia em 6 princípios fundamentais. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Quarto, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quinto, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E sexto, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A Lei das Águas lançou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com matriz para o planejamento e gestão das nossas águas. O SINGRÉ é composto em nível federal pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ANA, Agência Nacional de Águas. No estadual, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, as Secretarias de Meio Ambiente e órgãos gestores estaduais. E no contexto das bacias hidrográficas, os comitês de bacias, as agências de águas e secretarias. Essa matriz reflete a principal missão da Lei das Águas:
criar bases para uma forma de gestão descentralizada, democrática e participativa de nossos corpos d'água, em que as decisões sejam tomadas onde os problemas acontecem, beneficiando o maior número possível de pessoas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a Lei das Águas do nosso país e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Então, nós temos aí, né, a ANA é uma agência nacional, né, que cuida das águas do Brasil. Um, existe um órgão, né, federal que toma conta disso também, né? Quer dizer, nós temos engenheiros, nós temos que saber que existe isso, né? Então, a parte de gestão de recursos hídricos, né, ela analisa o quê, pessoal? Ela analisa a bacia hidrográfica e as subbacias, né? O comportamento hidrológico, o balanço hídrico e a disponibilidade hídrica, a produção de água e a lei das águas, né? O uso e ocupação do solo, que é um grande problema, né? Principalmente nas regiões urbanas, né? Efeito da urbanização na bacia hidrográfica, né? Que no caso de São Paulo é o Rio Tietê, né? E essa urbanização no entorno, quase no setor todo, na região metropolitana, né? O controle na fonte, né? Fazer o trabalho no local onde tem um problema, né? A questão que é muito importante também, né? O aumento das áreas permeáveis, né? Vai asfaltando, né? O que acontece? A água não infiltra no solo, não sofre aquele processo de filtragem e não vai abastecer os aquíferos, né? Quer dizer, esse é um dos problemas mais graves, né? O uso responsável da água, né? O uso responsável, cara, não se pode, né? Antigamente você via o pessoal varrendo calçada com a mangueira ligada, né? De vez de usar uma vassoura, não. A pessoa pegava uma mangueira e fazia assim na calçada, que hoje dificilmente se vê, né? Mas é um uso responsável. E também, muitas vezes, em processos industriais, o pessoal usa água tratada potável para processos industriais, que é outro grande erro, né? Temos que usar uma água de reuso, né, para processos industriais. E aqui, fomentar o reuso da água, né? Fazer o reuso da água, por exemplo. Você pega um shopping center, né? Um shopping center, ele tem uma área enorme de cobertura, ele poderia, muitos já fazem isso, armazenam a água da chuva, vai para um reservatório totalmente fora do sistema de água potável, e essa água da chuva vai para onde? Vai para os banheiros, né? Essa água aí, né? Não, tio aqui na borracha. Essa água aí nessa água da chuva vai ser usado nos banheiros e na rega de plantas, né? E de jardins, rega de plantas e jardins, e limpeza do estacionamento, né? E não mais pegar água potável, tratada, que tem um custo imenso, né? Para usar nesses itens aqui, né? O que se faz hoje nos grandes empreendimentos é uma economia muito grande de água, né? E muitos nem, a grande maioria dos shopping centers nem usam mais água da Sabesp, né? Eles usam a água do poço artesiano, né? Que daí não é que não paga a Sabesp, paga o esgoto, né? Quem tem um poço artesiano, ele vai pagar o esgoto. Ele não vai pagar a água porque ele não é da Sabesp, que fez a tubulação para ele receber.
mas ele vai pagar o esgoto porque usa a tubulação da Sabesp, né? E aqui tem também o combate ao desperdício, ó, né? A parte de combate ao desperdício também é muito importante, né? Na parte de uma gestão de recurso hídrico, né? Consciente, né? Recurso hídrico, uso consciente. Daí nós entramos aqui, o que ele falou que é importante é, tratar das questões de recurso hídrico nas bacias hidrográficas, né? Que é onde concentra os problemas do rio Tietê, está na bacia hidrográfica do rio Tietê, né? Não adianta querer cuidar do rio Tietê tratando de uma outra bacia hidrográfica, né? Então, os problemas devem ser tratados, né, em cada bacia hidrográfica. E só lembrando que o exutório, né, é a nomenclatura aqui, ó, na hora que toda concentração da água passa por um lugar único, né? Essa é a bacia hidrográfica. Uma das características dela, ela pega toda a água da chuva, né? Da região, os rios que estão lá, ó, eles vão todos aqui para um rio principal, né? Que é a bacia hidrográfica. Você vê o rio Tamanduateí, ele é da bacia hidrográfica do rio Tietê. Ele chega lá, ele deságua no Tietê, né? E aqui os outros rios também. Então, você vê a importância, e a gente vai ter uma disciplina que chama drenagem urbana, que a gente estuda muito essa questão de bacia hidrográfica, né? Calcula a vazão, calcula a área de bacia hidrográfica e assim por diante. Então, na parte de bacia hidrográfica, nós temos esses aspectos aqui, né? Que os limites da bacia hidrográfica são os mais altos, os níveis mais altos topográficos, né? São eles que delimitam, né? Aqui começa uma bacia e aqui começa outra, né? São eles que fazem os limites, né? De cada bacia hidrográfica aqui. E o interflúvio, né? É o encontro, né? É o encontro aqui de bacias hidrográficas, aqui, a separação entre eles, né? Então, a bacia hidrográfica é uma coisa que nós vamos trabalhar bastante, esse é o primeiro contato, né? E dando seguimento aqui, ó, o que acontece aqui, pessoal? O que acontece no nosso ciclo, né? No nosso ciclo. Nós temos a precipitação, né, que são as chuvas, né? O escoamento superficial, né? Precipitação está aqui, ó, chuvas, né? O escoamento superficial, né? A evaporação, né? Aqui dos rios, né? A evapotranspiração, né? Que vem aqui das plantas, ó. Né? A interceptação, né? O que seria? As árvores não deixam a água chegar no solo, né? Que permitem a sua infiltração, né? Elas ficam retidas aqui, né? E daí ou participam da transpiração ou evapotranspiração, da evapotranspiração. Então, aqui é a interceptação que não chega no solo. Daí nós temos o escoamento superficial, que é logo embaixo, né, da superfície. E temos aqui o item 7, que é a recarga dos aquíferos, ó, né? Que eles descem direito, né, pela infiltração, percolação no solo, e vão abastecer os aquíferos. Que é o problema é esse, né? Quando tem a impermeabilização do solo, tem-se a questão que não se não se reabastece os aquíferos lá, né? Então, isso daqui é um ciclo completo, né, hidrológico da natureza, que nós já vimos e estamos reforçando hoje também. Então, daí, o que acontece, pessoal?
Quando a gente aumenta, olha, ó, o escoamento superficial, diminui a evapotranspiração, a interceptação diminui, o escoamento subsuperficial diminui, né? E a recarga do aquífero diminui, né? Então, nós ficamos nessa situação aqui, ó. Esse aqui é o nosso, como é que, no ambiente urbano, né? Como é que acontece aí, ó? O escoamento superficial fica prejudicado, né? Ele agrava, né? Diminui olha aqui, a bacia seca mais rápido, né? Porque a velocidade do escoamento, como ele está mais impermeável, a velocidade é maior. Então ele corre para o leito dos rios mais rapidamente. Então não tem a transpiração, né? Não tem a evaporação, não tem a formação de nuvens, diminui a precipitação, diminui a evapotranspiração, não chove, não tem a interceptação, né? Diminui o escoamento subsuperficial, né? Esse escoamento aqui diminui, ó, né? E também a recarga dos aquíferos tem uma diminuição, né? E o prejudicado somos nós aqui, né? Os seres humanos, né? Aqui deixa eu diminuir aqui, ó. Que nós vamos ver aqui, pessoal, ó, os aquíferos que nós temos no Brasil, ó. Vou aumentar aqui, ó. É aquele Walter do chão, né? O Walter do chão lá no Amazonas, né? Ele fica ali no Amazonas, na região amazônica, mas ele pega o Pará e o Amapá, né? Ele pega o Pará e o Amapá, né? Aqui um trechinho do Amazonas, Pará, e um trechinho aqui do Amapá. Esse é o aquífero alto do chão. Ó, a extensão superficial do Walter do chão é menor que a do aquífero Guarani, mas ele tem maior volume d'água, né? Então, o Walter do chão, esse aquífero lá do Amazonas, ele tem um volume d'água muito melhor, né? Maior, né? Dados preliminares, olha, apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros cúbicos. Imagina que loucura. E a capacidade, olha, comparando com o aquífero do Guarani, lá tem 45 mil quilômetros cúbicos. Quer dizer, é a metade, né? Dá 90 contra 86, se fosse o dobro. Então, o Guarani, esse daqui é 2 vezes o Guarani, né? O Walter do chão. 2 vezes o Guarani. Então, o Brasil, pessoal, o Brasil tem água pra caramba. É o país que tem mais água doce própria para consumo humano do mundo, né? Então, nós temos tudo aqui. O solo é bom, não tem terremoto, encontro de placas tectônicas, tem água, o solo é fértil, né? Bom, no caso do aquífero Guarani, sua grande extensão superficial ultrapassa, olha, a fronteira brasileira, chegando até vai para outros países, vem para o Paraguai, para a Argentina e para o Uruguai, né? E no Brasil, né? A maior parte, logicamente, olha o tamanho disso, olha o tamanho desse aquífero aqui, né? É isso aqui, ó. Né? Pega os estados de Goiás, Mato Grosso, Minas, pega quase todo o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E aí pega o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul aqui, ó. Ainda pega um trecho no Paraguai, esse trecho na Argentina e quase o Uruguai inteiro, né? Só que tem a metade do Walter do chão, né?
Nós temos que, né? Inclusive, no interior de São Paulo, tem uma cidade de turismo que usa, nas suas piscinas naturais, né, usa água do aquífero Guarani. Né? Eu esqueci o nome da cidade lá. Tem as piscinas lá, né? Tem as piscinas. Uma cidade bem conhecida, de repente algum de vocês até foi já. E aqui é o ciclo, né, pessoal? O ciclo de problemas, né? Que atrapalham toda, né, o movimento das águas, contamina o movimento das águas subterrâneas. Olha, nós temos lago poluído, o lago poluído tem diversos, né, por aqui na nossa região mesmo, né? Nós temos, olha, os aterros sanitários, né? Temos a parte do que é isso aqui, olha, da pecuária, da parte agrícola, agricultura, né? Com os fertilizantes tóxicos, né? Que atrapalham, contaminam, de certa forma, aqui, ó, né? Tudo isso tem aquela produção química, né? Contaminação química, né? Que é fertilizantes e detetização de plantações, né? Olha, aqui tem no aterro tem o chorume que desce aqui, se bem que, né, tem muitos aterros que já estão regularizados aí, né? Que já tem o aterro, ele tem que ter, tanto os aterros como os cemitérios, pessoal, eles têm que ter uma camada, né? Impermeabilizada por baixo, né? Cemitério também, né? E aí vai jogando o lixo aqui, ó. O desenho é muito mal ali. Na hora que faz o aterro, pessoal, sanitário, tem uma impermeabilização aqui, ó. Que pode ser asfáltica, uma manta asfáltica, né? E daí começa a deposição dos resíduos, né? Sólidos, né? E aqui, pessoal, tem a coleta, ó, porque o resíduo sólido, você já ouviu falar do chorume, né? Chorume é aquele produto que sai, aquele líquido que sai da decomposição orgânica, né? E esse chorume, eu já visitei algumas aterro sanitário correto, com esses projetos assim, né? CBR, né? CBR. Fica ali em São Paulo, mas na divisa, bem na divisa com Osasco. Ou com Osasco, não. Na divisa com Guarulhos. Acho que é CDR, ó. Pode entrar até no site, você vai ver. Então, aqui tem uma camada de impermeabilização e tem uma região que faz a coleta do chorume. Esse chorume é canalizado e vai para um tratamento, né? Vai para um tratamento específico que depois a Sabesp em São Paulo coleta esse material aí, né? E dá uma destinação correta, né, para o chorume. Então tem todo assim, daí tem também aqui uma coisa que é impressionante, que impressiona, né, mas todo mundo já sabe, né, que é o fogo fátuo, né? Que aqui tem nesse aqui, daí fica, eles vão cobrindo com grama, né? Porque esses aterros sanitários, pessoal, eles já têm uma previsão para daqui 100 anos vai virar um lugar de habitação, vai virar um bairro. Já tem esse planejamento urbano, né?
vai virar um local lá. Então você olha lá, parece que não é nada, aqui está tudo gramadinho. Só que tem umas tubulações, uns tubos, né, pequenos tubos que saem com o quê? O gás metano, né? E o gás metano, ele é autoinflamável, né? Ele pega fogo com baixíssimo, como tem oxigênio na natureza. Sempre lembrando, né, pessoal? A inflamação, ela precisa, é a reação com oxigênio, né? Quando pega fogo, é porque você deu energia para aquele material, né? Aquele material pegou a tua energia que você deu, em forma de calor, e reage com o oxigênio. Isso é a combustão, reação de combustão. Se fizeram química, né? Já aprenderam isso, já fizeram química. Então, aqui, pessoal, então começa a produzir, né? Começa a produzir o gás metano, né? Então, você está andando aqui, lá, ó, de repente, sai um fogo. Né? Por quê? Aqui começa a produzir o gás metano e ele mesmo, como ele é inflamável, né? Só com a temperatura do ambiente, né? Ele já reage com o oxigênio e sai as labaredas aqui do teu lado, assim. Por isso que fala que o cemitério também tem o fogo fato aqui também dos corpos em decomposição produz o metano, que é altamente inflamável, né? Que pouquíssimo nos dias de calor você vai lá, realmente acontece em alguns lugares, lógico, né? É o fogo fato, né? Que é a autocombustão do metano, né? Então, aqui é um processo mais ou menos, né? É lógico, tem toda uma questão. Na hora que chega o caminhão lá para descarregar, ele é anotado, ele é pesado, porque é cobrado, né? Essa CDR aqui é é uma, um aterro sanitário particular, né? Um aterro sanitário particular, esse daí. Então, daí eles cobram, né, para entregar lá. Né? É cobrado para entregar lá, né? Mas é particular, né? Então, o problema é esse, na grande maioria das cidades ainda, os aterros sanitários não têm nenhum tratamento, simplesmente pega um local ermo lá e começa a depositar lá, né? Começa a depositar o lixo, daí vem o quê? Vem pessoas necessitadas, colher o lixo, né? Reciclar o lixo, começa a aparecer aves, né? Começa a aparecer roedores, né? Então fica assim, fora o cheiro também, né? Fora, como não, é tudo a céu aberto, né? Imagina esse chorume aqui, o chorume é coletado, né? O chorume é coletado e é tratado. Aqui o chorume, pessoal, é esse chorume aqui, ó, que vai para o subsolo direto, contaminando os aquíferos. E o movimento da água subterrânea leva essa contaminação para longe, né? Você vê a seriedade que nós teríamos nos nossos municípios, a grande maioria não tem um aterro sanitário, como é que fala mesmo? Ah, classificado, né? Com aquelas normas ISO, né? Não é, esse aqui tem norma ISO, esse daí, o CDR. Tem norma ISO. Tem toda a classificação, tudo bonitinho. E aí tem também os depósitos de combustível, né? São os postos de gasolina, né? Ou o esgoto nosso, residencial, que não é tratado, é lançado diretamente nos rios, né? Tem as regiões ainda, pessoal, que não tem a coleta de esgoto, né? Se bem que se é para ter a coleta de esgoto, tem que ter um tratamento, né, desse esgoto, mas não tem ainda esse tratamento do esgoto. E é lançado in natura, né, esse esgoto diretamente nos rios, né? E tem aquele lugar que não tem ainda o esgoto canalizado, a pessoa vai lá e faz a fossa séptica, né? Que é aquele que vocês vão ver também, né? Instalações hidráulicas, né? Que sai enterra a tubulação, né?
e vai filtrando pelo solo, né? E traz toda a contaminação para dentro dos aquíferos e para né? E para as áreas de manancial de água, né? E aí, daí o que acontece? Vai lá, faz né? Perfura um poço artesiano e começa a consumir essa água contaminada, né? Outro, né? Vai lá e começa no B a questão de água contaminada também, né? Então, tudo isso são os problemas que nós temos na parte de contaminação, né? Contaminação. Contaminação, né? Todas as questões só atrapalham, né? Fora ainda a poluição, as questões de poluição das indústrias, né? Por exemplo, na região ali de Cubatão, que aí tem até a chuva ácida, né? Reage formando os ácidos, né? Ácido sulfúrico que cai em forma de chuva, né? Forma de chuva ácida, né? Que contamina mais o solo, infiltra, percola e atinge os aquíferos nossos aí, né? E o movimento da água subterrânea espalha mais essa questão aí de contaminação. E aqui um exemplo de, né? Esse cidadão fez isso daí, ó. Ele criou uma barreira, né? Uma barreira, ecobarreira, né? Perto da casa dele, né? Para ir que vai segurando os materiais que venham atrapalhar o nosso ciclo hidrológico, né? Ele criou essa barreira ali, põe lá e depois ele vai se separando ali, né? Que seria uma forma de reversão, né, daquilo que está ocorrendo, né, no nosso ciclo hidrológico. Aqui tem uma questão do rio Tietê, né? Nós estamos aqui do lado do Rio Tietê, aqui é o Rio Tietê, né? Esse é... Nós estamos aqui do lado do Rio Tietê, aqui é o Rio Tietê, né? Esse é o rio que São Paulo tem dentro dele e não utiliza, não respeita esse rio e joga os esgotos nele. A gente não podia lançar o esgoto, fazer o projeto para lançar diretamente no rio, mas podia lançar no PV que lança no rio, que daí no mesmo. A Sabesp era impedido de fazer um projeto de lançar direto no rio, mas joga no PV que se 20 metros está dentro do rio. Toda a região, todo o bairro de Jardim Romano, Jardim Fiorelli e região da estação do Itaim até Itaquá, todo aquele esgoto é lançado em 3 estações elevatórias. Olha, estão colocando que deveria, da o estação corante elevatória, ali para ver deveria se sai para o rio recalcar mesmo, para a né? estação de tratamento de esgoto e joga dentro do Rio Tietê. Justamente no Rio Tietê, onde ela faz maior publicidade, onde há mais de 20 anos faz investimento caro para despolir o Rio Tietê e ela mesmo cobra do cidadão esgoto e joga dentro do Rio Tietê. São Paulo já está numa condição que permitiria ter uma melhor condição de tratamento de esgoto, melhor condição de tratamento de coleta, inclusive.
né? Infelizmente, ainda a situação é muito difícil, né? O Tietê continua poluído, apesar de todo esse esforço e do investimento que tem sido feito. Essa é a nossa condição hoje aí, né? Essa é a condição do Rio Tietê, né? E aqui nós vamos ver um exemplo de mapeando urbanização e o ciclo hidrológico, né? Apresentação. Né? Aquilo que nós falamos, reforçando, né? Que acontece. Deixa eu ver se está no começo isso. Não. Mapeando aqui é um trabalho feito, né, na cidade de Juiz de Fora, né? Riscos de margens e de rios urbanos, né? Então, a meta era apresentar aos participantes os conceitos e os métodos aplicados no mapeamento de áreas de risco em margens de cursos d'água nas áreas urbanas, né? Compreender a importância da bacia hidrográfica, né? Tá vendo a importância da bacia hidrográfica, né? Comunidade territorial de gestão das inundações urbanizadas, né? Avaliar o impacto da urbanização, né? Saber qual que é o impacto caracterizada pela retirada da cobertura vegetal e pela impermeabilização do solo, né? Na produção, não consigo escrever aqui no momento, na produção, né? Dos riscos de inundações, né? Analisar as restrições legais à ocupação da margem do curso d'água, né? E as medidas de controle das inundações urbanas, com destaque para o zoneamento de áreas inundáveis, né? Daí ele faz um levantamento aqui, né? Vamos seguir aqui. Ele fala que essa região da Zona da Mata, que é onde está Juiz de Fora, é a região onde tem mais problemas, né? Área de riscos, né? E alguns conceitos importantes, né? O que é uma enchente ou cheia? Enchente é a elevação temporária do nível d'água em um canal de drenagem, né? Devido ao aumento da vazão ou descarga, né? Então, essa é enchente, né? É a elevação temporária de nível d'água. O que é inundação? A inundação já é diferente, né? Quando encheu, pessoal, não teve, a água do canal do rio não saiu ainda, né? Na enchente. Agora, na inundação, ocorre o processo de extravasamento das águas do canal de drenagem para as áreas marginais, né? Planície de inundação, várzea ou leito maior do rio. Quando o enchente atinge cota acima do nível máximo, né? Então, na enchente, pessoal, ele atinge a cota de nível máximo da calha do rio. E na inundação é que ele ultrapassou essa cota máxima, né? Esses são os conceitos de engenharia, né? Alaga-se bem que todo mundo fala, deu enchente lá, deu enchente. Deu enchente não quer dizer que transbordou o rio. Quando fala que deu enchente para os engenheiros, é que ele atingiu a cota máxima, né? E o alagamento é o acúmulo momentâneo de água em uma dada área,
decorrente da deficiência do sistema de drenagem, né? Então, quando tem o alagamento, não é que está perto de rio. Um alagamento é quando tem problema no sistema de drenagem e forma aquele alagamento lá. Não tem nada a ver com o rio. É problema de sistema de drenagem. E a parte de enxurrada é escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte, né? Aquela bem forte, né? E aqui está o que ele disse aqui, ó, né? As definições. Isso aqui é denominado terraços, leito maior, leito menor, leito vazante, né? E os terraços aí, isso é um perfil de um curso de água, né? De um rio, de um curso de água. Esses são os, né? São as nomenclaturas usadas na engenharia. Os terraços, o leito maior, leito menor, né? Que é quando ele sai do leito vazante, que é o normal, né? Aqui ele chama aqui de dique marginal, que faz, né, que conduz a direção e o sentido do escoamento do rio. Então, né? E aí vem aqueles conceitos, né? Inundação saiu do leito, né? Daí nós temos a enchente, que é a cota máxima do leito, mas não saiu do leito ainda, né? E a situação normal aqui. Olha aqui no canto direito o alagamento, né? Processo de alagamento aqui nós temos, né? Uma deficiência da drenagem urbana e ocorreu um alagamento lá, né? Então tem gente que fala, teve uma inundação lá. Não é inundação ali, é um alagamento, né? Inundação é quando o rio sai do leito, né? Teve uma enchente. Não é enchente, é a cota máxima que o rio está, né? Só que a gente só fala isso entre os engenheiros, porque se for falar para os leigos, eles vão dar risada, né? Porque é meio esquisito. Todo mundo sempre chamou enchente quando o lago está cheio de água, é enchente, né? Então aqui é o alagamento, inundação e enchente. A bacia hidrográfica, a definição, né? É uma área definida, olha, topograficamente drenada por um curso d'água, né? Então, é uma área definida topograficamente, drenada por um curso d'água, né? Passa um curso de água, ou por um sistema conectado de cursos de água, vários cursos de água, de modo que toda vazão efluente seja descarregada por meio de uma saída simples, né? Uma saída única, né? Certo? Aqui é aquela bacia, aquele desenho que nós vimos lá, né, da bacia. Vários rios, ela é topograficamente delimitada, né, com o superior, né, e tem vários cursos d'água, né, e toda a sua vazão é descarregada por uma saída única, que é o exutório, né, que é o nosso exutório. Né? Bacia hidrográfica agora é uma área coletora da água proveniente da precipitação que converge para uma única seção de saída, denominada seção de referência, foz ou exutório, né? É mais chamado de exutório mesmo, né? Então, essas são as definições que vai até cair na nossa prova, né? As definições, olha, é uma área definida topograficamente, né? E drenada por um curso. O que é drenada? Passa rios nela, né? Passa rios que são conectados, né? De modo que toda vazão efluente, né? Que passa por ela, efluente, né? É descarregada por meio de uma saída simples, que a gente denomina de seção de referência, foz ou exutório. Certo? Vou mudar aqui o slide.
Então, nós temos aquilo aqui, na bacia hidrográfica, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Que foi instituído pela Lei Federal de 97. Adotou a bacia hidrográfica como uma unidade territorial de referência para a gestão. Então, a gestão dos recursos hídricos são feitos, né, na bacia hidrográfica, né? Na bacia hidrográfica, lá que vai trabalhar essas questões aí dos recursos hídricos. Definiu como um dos seus objetivos, né, a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, né? Uso inadequado dos recursos naturais. Aqui é o divisor topográfico, né? Bacia topográfica, o divisor, opa. Eu bato aqui sem querer. Ó, divisor topográfico, né? Tá vendo aqui o divisor, ó. Divisor freático, do lençol freático também, né? O rio principal, os rios afluentes, né? E o outro divisor topográfico e o divisor freático, né? Do lençol freático também tem essa questão de divisão. E aqui está a rocha, ó, uma camada impermeável, rochosa aqui. Aqui é esse corte AA, né? Dessa bacia topográfica aqui. Aqui é um mapa, né? Um mapa de uma bacia, um mapa. Isso é um mapa cartográfico, tá? De uma bacia hidrográfica, que dá até as curvas, olha. Temos até as curvas, essas linhas são as curvas de nível da bacia, né? Essas curvas aí são as curvas de nível da bacia. Então, o que aconteceu com o Brasil, né, nesses aspectos aí? Ó? Nós teve um aumento da taxa, de urbanização de 36,2% em 1950. E olha, em 2010, pelo último IBGE, essa taxa de urbanização teve um aumento de 84,4%. E como ocorreu esse processo de urbanização? Ocorreu de uma forma desorganizada, como resultado da falta de um planejamento adequado da ocupação do espaço, né? É uma urbanização, né, muito mais movido pelos aspectos de novos empreendimentos, né, do que um planejamento organizado do processo de urbanização. Vai se ocupando as periferias, vai se avançando, ocupando as periferias, alimentado também pela indústria da construção, né? Com prédios novos, vai se aumentando e vai se devastando, impermeabilizando, né? Muitas vezes não se tem algum cuidado de permitir a continuidade de uma área, de um piso impermeabilizado, e as coisas avançam aí. E chegamos numa situação bem dramática, né? A parte de desenvolvimento urbano, o que acontece? Tem a retirada da cobertura vegetal, né? Normal a gente saber disso, né? Substituição por pavimentos impermeáveis, né? Que nos traz a impermeabilização do solo, e introdução de condutos para escoamento pluvial.
Então, o que que acontece? Coleta essa água e joga, né, no rio diretamente. Quer dizer, perdeu aquele aspecto de solo, de percolação do solo e um abastecimento direto dos nossos aquíferos, né? Diminuiu muito isso daí, né? Algumas prefeituras têm exigido, né, que se coloque parte do terreno que você vai edificar, né, que se coloque uma área ali que mantenha a permeabilidade do solo, né? Aqueles blocos vazados, né? O pessoal daí planta até uma grama, acho que muitos de vocês já até viram isso daí, né? Então, aquele problema, retirada da cobertura vegetal, substituição por pavimentos impermeáveis e ainda coloca tubulação de escoamento pluvial para jogar né, mais rapidamente para bueiros e galerias. E o que aconteceu com o ciclo hidrológico devido à urbanização? Redução da infiltração de água no solo devido à sua impermeabilização. Aumento do volume e da velocidade do escoamento superficial, né? Bem como o aumento e antecipação dos picos das vazões máximas, né, no tempo, né? Antes você tinha os picos de vazão com menos frequência. Agora, como tem um escoamento, está tudo indo, ao invés de infiltrar no solo, vai tudo para o rio. Então, o que aconteceu? O nível dos rios, né? As cidades cresceram na margem do rio, impermeabilizou em volta, não tem a infiltração da água no solo, a percolação da água. O que acontece? Puseram as tubulações jogando no rio, nós temos um aumento do quê? Dos picos de vazão máxima dos leitos dos rios, né? Aqui, ó. Redução do volume de água de infiltração do nível do lençol freático e do escoamento subterrâneo, né? Então, a água por baixo diminuiu, começou a alterar o subsolo, né? Como diminuiu esse escoamento subterrâneo, começa a aparecer alterações de subsolo, né? Que devem ser analisadas em algumas situações também. E diminuição das questões da evapotranspiração, né, das plantas, né, resultante da retirada da cobertura vegetal, né? Então, aquela volta da evapotranspiração, né, o vapor de água voltando para realmente trazer novos eventos chuvosos, de precipitação, né, eles foram reduzidos porque retirou ali a cobertura vegetal. Então, não tem mais a formação de nuvens, não tem, né, mexeu em toda a parte de condições climáticas, né? Então, numa precipitação, pessoal, para a gente ter noção das grandezas, né? Se choveu 100%, 40%, né, devido à presença da vegetação, 40% da precipitação vira evapotranspiração, devido à presença da vegetação. 10%, né, a gente pensa que é pouco, né? 10% só numa condição, né, de pré-urbanização, na condição de pré-urbanização. 10% apenas era o escoamento superficial e 50% da precipitação virava água subterrânea indo alimentar os aquíferos, né, e a movimentação das águas subterrâneas, né? Hoje, essa é a situação da pré-urbanização. Hoje, numa situação urbana, olha, 100% de chuva, 13% vai para as coberturas, né?
escoamento superficial de prédios e ruas. Né? Escoamento superficial de prédios e ruas, pelas coberturas dos prédios e pelas, né, pelas ruas. 40, olha, vem aqui, ó. Sobrou 30 aqui, ó. 30 vem para cá, ó. Desse 30, daí nós temos, vem para o bueiro, né? E esse daqui, ó, 40 vai para o esgoto pluvial, né? O esgoto pluvial é diferente do esgoto domiciliar, né? Esgoto pluvial é só a água da chuva, né? Então, aqui vai pelas tubulações que vai acabar indo por algum leito de água, né? Um rio. E a água superficial, né, é 32%. O que acontece? A água subterrânea desapareceu. Né? As questões da infiltração direta no solo nas regiões urbanas, né, vamos deixar claro, na região urbana, né, acabou, terminou. Né? O que é grave para a nossa situação aí. O balanço hídrico, né? Escoamento superficial, né? Subsuperficial e o subterrâneo, né? Esse é o balanço hídrico mesmo, né? A evapotranspiração e a interceptação dos vegetais, né? Antes de cair no solo, fica ali, depois transpira, participa do processo biológico da vegetação. Né? E aqui está a nossa situação, né? Aqui é o pré-urbano, pós e urbano, né? Escoamento superficial, subterrâneo, subsuperficial diminuiu muito, as setas dão uma grandeza, né? Uma noção da grandeza do que aconteceu, né? Diminuiu muito esses, a evapotranspiração diminuiu mesmo também, e nem tem interceptação vegetal, né? E o quem ganhou mesmo foi o escoamento superficial, que ficou exageradamente alto, né? Que ficou exageradamente alto. Uma situação bem difícil mesmo, né, para a nossa natureza. E aqui a parte do balanço hídrico, ó. Antes da urbanização, né, a vazão, né, de escoamento, a vazão de escoamento nas... E, ó, depois da urbanização, você tem picos de enchente, né? Você tem picos de enchente aqui, ó. Você tinha esses picos aqui, mas eles eram menores, né? Pico menor, menos rápido, né? Recessão gradual. Mas o que aconteceu aqui, ó, que com a urbanização nós tivemos aqui um acréscimo muito grande nessas questões de transbordamento de rios, né? De inundações. Aqui, falando de inundação, né? Antes aqui, ó, antes o limite era essa da inundação. Né? E como nós tivemos a ocupação urbana, ó, como teve a impermeabilização, os rios, as cotas máximas do rio, atingiu as áreas urbanas. Ó. Tivemos, né, o problema de aumento do nível da inundação. Esse é o fato que acontece hoje em muitos lugares ainda, né? Acontece até recentemente na marginal do Tietê aí. Muita gente ficou alagada lá com problema sério, né? Aqui uma foto já de, olha, em 1940, né?
Olha a situação já na época de inundação, né? Olha que né? Terrível, né? Aqui já foge daquilo que eu queria conversar, né? Então, as construções em margens de curso de água. Tem uma lei federal de 2012, define o quê? As faixas marginais dos cursos de água com áreas de preservação permanente, né? Se não é fácil, tem o rio, faz as coisas do lado, né? Cai eleito, né? São áreas protegidas, né? Cobertas ou não por vegetação nativa que cumprem diversas relevantes funções ambientais e asseguram o bem-estar das populações humanas, né? Que são essas APPs aqui, né? A área de preservação, né? E proteção, né? Foi criado, né? Conforme a largura do rio, tem que ter essas distâncias, né? Pela essa nova lei de 2012, dessas áreas de preservação e proteção para a população humana, né? Porque numa inundação aqui, o que acontece? A água, né? Ela vai ocupar essas áreas aqui, né? E não ir ocupar as residências, né? Das pessoas, né? Aqui tem na nascente, olha, pessoal, tem um raio de 50 metros para proteção, né? Tem que ter a mata ciliar de 30 metros, olha. Largura do rio menor que 10 metros, né? Então, vou começar aqui de novo. Ó. Na nascente tem que ter um raio de 50 metros. E para a largura do rio menor que 10 metros, nós temos que ter uma mata ciliar, né? Mata ciliar é aquela mata lateral do rio de proteção das encostas do rio. Porque você se tira essa mata ciliar, a velocidade do rio vai o quê? Vai erodindo as margens, né, do rio e alargando e cada vez trazendo mais problema. Aqui em construção, olha, essa questão daqui em Pernambuco, né? Mas né, a ocupação, né? Teve uma ocupação popular, residencial, nessas áreas aqui, nessas áreas de proteção, né? E preservação. E aí político não pode fazer nada, né? Só um instantinho, então. Né? Ocupação, né? E daí nós temos problemas políticos, daí os políticos não querem mais tirar as pessoas daí também. Eu acho que não é só tirar também, né? Tem que fazer toda uma parte aí de... A pessoa não vai sair para ir para um lugar pior, né? Tem que tirar, tudo bem, está ocupando, mas vá para um lugar, entregue em um lugar melhor. Aqui, Barra Mansa, olha, ocupação da área de proteção e preservação em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ó.
Olha que absurdo aqui, velho. Recente, olha. Que absurdo, hein? Em Manaus, olha. Palafitas em Manaus, né? Que coisa, um país tão grande desse, né, pô? Sei lá, viu, meu? Ficar quieto. Então, quais são as medidas para controle de inundação? Né? Nós temos, olha, as partes estruturais e não estruturais. Quais são as medidas estruturais? Obras de engenharia, né? Pode ser extensivas, né? Que agem na bacia, ou intensivas, que agem no rio. Já age na bacia, né? Antes de pegar. Medidas não estruturais são de natureza preventiva, incluindo sistema de previsão e alerta de inundação, zoneamento das áreas de risco de inundação e seguro e proteção individual contra inundação. São as questões mais sociais, né? São medidas, já está lá, não vai conseguir tirar, então pelo menos tome medidas não estruturais, né? Que ajudem as pessoas a não sofrer nenhuma uma catástrofe familiar, pelo menos isso, né? Zoneamento das áreas de inundação. Objetivo: estabelecer o risco de inundação nas diferentes cotas das áreas ribeirinhas, com as etapas: determinação dos riscos das enchentes, né? Mapeamento das áreas de inundação, levantamento da ocupação da população na área de risco, né? Definição da ocupação ou zoneamento das áreas de risco, né? Identificar, né? Mapear quem está lá, quem não está, qual é o risco que corre aquela determinada moradia, né? Primeiro é mapear as áreas, quais áreas realmente, efetivamente, né, são de risco mesmo, né? Porque não adianta também fazer um mapeamento, uma proteção numa área que não tem risco, né? Às vezes por um certo privilégio, né? E também quantificar essa população na área de risco, né? E oferecer as alternativas sociais para que a pessoa aceite sair de uma área de risco e morar em outra, né? Não adianta só atirar e nada, vai voltar lá, né? Vai voltar, e com razão, né? É engraçado que tem tudo isso, todo ano acontecem os mesmos problemas, todo ano acontecem as mesmas tragédias, e a gente pensa que essa foi a última, né? E não, o ano que vem, tudo, os mesmos eventos, as mesmas tragédias, as mesmas catástrofes, né? E a história se repete. Aqui é o zoneamento das áreas inundáveis, né? A área de passagem de enchente, né? Aqui a área de passagem de enchente, ó. Áreas com restrições e área de baixo risco, né? Vamos ver aqui. Deve ficar liberada para facilitar a passagem da água. Qualquer construção a ser implantada nessa área reduziria a área de escoamento, elevando os níveis para montante. Quer dizer, se obstruir aqui, o que acontece, né? As áreas aqui, se não tem a vazão normal aqui, ó, o que acontece com essa área? Vai invadir para lá, né? Vai para cá. A área montante é antes. Jusante é depois, né? Montante e jusante, né? Aqui é jusante, ó, exutório ali, aqui é montante. Então, se travou aqui, essas áreas alagam, né? Vamos ver a área com restrições, olha. É a área restante da superfície inundável, né? Que deverá ser regulamentada
mas devido às pequenas profundidades e às baixas velocidades de escoamento, não contribuem de forma significativa para a drenagem da enchente, né? Então, aqui ele provoca baixa velocidade de escoamento. Então, ele não colabora para não se ter, né, a inundação. E a área de baixo risco, né? Essa zona possui uma pequena probabilidade de ocorrência de inundações, né, sendo atingida em anos excepcionais por pequenas lâminas de água e baixas velocidades, né? Aqui, aquele corte lá, né? Zona de passagens de enchente, né? Ocupação vetada, né? Zona de amortecimentos de enchente, né? Ocupação restrita, né? Nem aí que nem deveria ter ocupação, né? E aqui sempre, pessoal, ó, tudo depende, né? Isso é importante, a gente vai estudar também isso mais para frente, ó, nível correspondente à inundação de 100 anos. Quando você faz um projeto de drenagem urbana, você pega um estudo dos últimos 100 anos, né? E fala, não, eu vou atender, eu só consigo enxergar as últimas enchentes, né, que é o cota máxima, dos últimos 100 anos. Daí o executivo, né, o prefeito, fala assim, não, mas eu não tenho verba para fazer uma obra desse porte. Pega os últimos 50 anos, né? Aí eu tenho dinheiro, porque esse outro dinheiro eu quero investir na saúde, na educação, quero investir em segurança, né? Então, o que que acontece? É um evento aleatório. Então, ele pegou o estudo dos últimos 50 anos, né? Se acontecer uma que aconteceu em 100 anos, vai transbordar. Entendeu? Por isso que inunda. Falaram ali, o Tietê inundou, não inundou? Não transbordou tudo? Teve a inundação lá. O que foi dito é que choveu mais do que o período considerado de projeto, né? Eles pegaram um período de projeto que tinha chuvas naquele volume, tem precipitação naquele volume. Só que eles pegaram a chuva que ocorreu, nunca aconteceu, por exemplo, nos últimos 50 anos. Então, essa é a defesa com o engenheiro que fez esse cálculo aí, apresenta, né? Ele apresenta essa questão aí. Aqui a definição, aqui, né? Aqui é os riscos, né? Critérios para atribuição do grau de risco, né, de inundação, né? São os critérios aqui, o critério básico e descrição, né? Um por um. Existe isso que é importante a gente saber. Risco 1 baixo, 2 médio, R3 alto, R4 muito alto, né? Aqui em Itabuna, no estudo em Itabuna, a hipsometria, né, lá em Itabuna. Uso e ocupação do solo, né? Então, aqui tem um mapa de uso e ocupação do solo, né? Tudo na cidade de Itabuna. O mapeamento dos riscos à inundação. O baixo é o verde, médio é o amarelo, e aqui são os riscos muito altos, em vermelho, né? Vê que tem bastante, né? Ó, aqui também, ó, alto. Esse mais rosinha também é risco alto, e os vermelhos é muito alto. Quer dizer, com certeza, todo ano tem evento de inundação nessas áreas, né? Então, algumas ações precisam ser tomadas, porque vira uma tragédia constante, né? Uma tragédia. E aí eu acho que o poder público tem que atuar dando opções muito boas para quem necessitar, né?
E a pessoa daí, ela depende dela, querer ir ou não, ou assumir o risco, né? A força não dá para ir, tem que ser uma coisa de acordo estabelecido, definido entre todo mundo aí, né? Aí, Juiz de Fora também, né? As vazões, tudo isso tudo aí. E aí, essa etapa aqui finalizou, né? Aqui estão as referências bibliográficas. Deixa eu aqui pegar uma outra coisa aqui, né? Deixa a guia atual, né? Vamos voltar na nossa coisa aqui, ó. Os problemas ambientais nas cidades, né? Eu vou passar esse vídeo aqui, ó. Bem interessante sobre a cidade de São Paulo. Deseja resolver projetos de estrutura com segurança, rapidez e economia? Então especialize-se. E o local, os índios já tinham. É sobre a cidade de São Paulo, os rios da cidade de São Paulo, tá, pessoal? Muito legal esse sobre os rios aqui de São Paulo. Você está vendo esse rio? E aquela colina? Não dá para ver muito bem, né? Mas foi às margens desse rio, no alto dessa colina, que nasceu a vila de São Paulo de Piratininga. Piratininga é o antigo nome do rio Tamanduateí. Na língua tupi, quer dizer rio do peixe seco. Na época das chuvas, o rio transbordava e ocupava toda essa área. Quando a água baixava, muitos peixes ficavam presos e acabavam morrendo. A morte desses peixes atraía as formigas, e atrás das formigas vinham os tamanduás. O rio do peixe seco se tornou o rio do tamanduá, o Tamanduateí. Quando os jesuítas chegaram, aproveitaram a sabedoria dos índios e instalaram sua capela ao lado das duas tribos que viviam no alto dessa colina. A região era privilegiada para a fundação de uma vila naquele tempo. E o local, os índios já tinham escolhido há muito tempo, não eram os portugueses que escolhiam. E eles escolheram sabiamente um ponto plano entre o rio Tamanduateí e o rio Anhangabaú, o pequeno ribeirão. Portanto, eles tinham, num lado, um local fácil de um rio menor, um local que tinha mata nesse tempo para pegar água limpa para consumo, e do outro lado o rio Tamanduateí, que era maior, pelo qual eles chegavam ao Tietê e podiam circular em toda a região por via fluvial. Durante aproximadamente 300 anos, a vila de São Paulo só existiu por causa desses dois rios. Hoje, a maioria nem nota sua existência. A máquina fotográfica chegou a tempo de registrar as mudanças que essa paisagem iria sofrer. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Sabe aquele canal que passa ao lado do mercado municipal? Esse aí é o rio Tamanduateí. Um dia, ele já beirou a rua 25 de março. E nas suas margens havia um porto.
Naquele tempo, essa já era uma área de intenso comércio popular. Ali se encontrava o Mercado dos Caipiras, local onde pescadores e produtores rurais comercializavam seus produtos. A expansão do café pelo interior do estado atraiu investimentos para São Paulo. Em 1867, é inaugurada a ferrovia São Paulo Railway, a única ferrovia que fazia ligação com o mar. Ela utilizou o Vale do Tamanduateí como rota, reforçando a posição estratégica da cidade como ponto de encontro de várias ferrovias. Esses trilhos marcaram a entrada do Brasil na modernidade. A velocidade da máquina transformou a vida na cidade e alterou de forma marcante sua relação com os rios. Os peixes, que antes eram tirados dos rios, agora vinham diretamente do mar, trazidos em vagões. As distâncias se encurtaram e, pouco a pouco, os rios, que eram a razão da existência da cidade, tornaram-se obstáculos ao seu crescimento. A construção do viaduto do Chá, sobre o Vale do Anhangabaú, foi o primeiro marco de superação às barreiras que os rios impunham à expansão da cidade. Todo feito em metal importado da Alemanha, ele ligou o Centro Velho aos novos loteamentos que surgiam a oeste da cidade. Esses bairros, destinados à elite cafeeira que vinha do interior para a capital usufruir das comodidades da vida moderna, contariam com uma infraestrutura que mudaria ainda mais a relação da cidade com seus rios: a água encanada. Para garantir o sucesso de seus empreendimentos, os loteadores fundaram em 1878 o primeiro sistema de abastecimento de água de São Paulo, a Companhia de Águas e Esgoto Cantareira. Quanto maior o número de pessoas, maior a necessidade de água. Quanto maior o consumo de água, maior o esgoto gerado. Esse esgoto era despejado nas várzeas dos rios que cruzavam a cidade, o que causava um grave problema sanitário. O presidente da província, que seria o prefeito de hoje, já estava endividado, que é uma questão crônica, né? Precisava fazer caixa. E alguém deu uma ideia para ele e falou assim: olha, senhor presidente da província, por que o senhor não pega essa área aqui, que é o leito maior dos rios, que é um matagal cheio de mosquito, aproveita, né, essa questão dramática, né, das doenças, e a gente aterra, loteia e vende isso. Ou seja, os argumentos sanitaristas, né, e hidráulicos serviram para um verdadeiro objetivo mercantilista, né? A elite paulistana sonhava em construir uma cidade como as que vinham em suas viagens pela Europa. E seus rios não se encaixavam nesse sonho, não do jeito que eram. A solução escolhida foi transformar os rios, cortar suas curvas e afundar seu leito. Assim, eles levariam o esgoto mais rápido, para longe da nossa vista. O Tamanduateí se viu aleijado de suas antigas margens. O rio cedeu seu espaço e foi quem pagou a conta das reformas urbanas. Na década de 20, os dois rios que dividiam a cidade foram transformados em parques. O Parque do Anhangabaú, sobre o riacho com seu nome, já canalizado e enterrado, e o Parque Dom Pedro II, às margens do rio Tamanduateí. Os dois rios, entre os quais a cidade havia sido fundada, não representavam mais limites à sua expansão. Mas a metrópole crescia em ritmo acelerado. Em pouco tempo, ela se encontraria na mesma condição, barrada entre rios.
Estes rios que nós temos, o Rio Pinheiros e o Tietê, são rios de planície. E rios de planície são lentos, serpenteiam na superfície por onde escorrem, formam meandros. Então, esses dois rios aqui, nossos, eram cheinhos de meandros, bonito que você nem imagina, sabe? Serpenteando sobre a várzea. É que, de uma cheia para outra, eles até mudavam de lugar. E mudavam de lugar dentro de uma superfície que é a várzea de inundação periódica do rio. Essas áreas, ocupadas pelas águas apenas em uma fase do ano, despertavam enorme interesse imobiliário. As inundações castigavam a população mais pobre que se submetia a morar nas baixadas, o que criava um transtorno político, que alimentava as discussões sobre a canalização do rio Tietê. Nós tivemos aqui em São Paulo, na Escola Politécnica, 2 embates ideológicos. Um do grande engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito, Francisco Saturnino de Brito, que projetou, por exemplo, os canais de Santos. Ele era presidente da Comissão de Melhoramento do Rio Tietê em 1920. E como presidente da Comissão de Melhoramento do Rio Tietê, ele propunha o seguinte, o resgate, que ainda dava tempo, da orla fluvial urbana, do primordial logradouro público da futura metrópole. Ele dizia o seguinte, que nós devíamos garantir a integridade do leito maior, ou da várzea do Rio Tietê, que tinha uma largura média de 1 quilômetro a 500 metros. E, na verdade, para o Saturnino de Brito, toda a confluência de rio, aqui na metrópole de São Paulo, teria que ser formado um lago, como o Lago de Ibirapuera. Esse lago seria, na verdade, o coração, o núcleo aquático da formação de um cinturão de parque, né, com bosques e assim por diante. Então, essa era a visão sofisticadíssima do engenheiro Francisco Saturnino de Brito, que tinha como seu colega de trabalho, né, um antagônico também chamado Francisco Prestes Maia. O Prestes Maia fez o livro dele, o famoso livro, que é o embate ao Parque do Saturnino de Brito. Ele fez uma proposta que era o plano de avenidas para a cidade de São Paulo. Francisco Prestes Maia, junto com o Olhô Sintra, eram técnicos que falavam o que os empreendedores queriam ouvir, que era realmente justificar o tal desenvolvimento da cidade de São Paulo através de um plano de avenidas radial concêntrico. Moscou tem um sistema radial concêntrico, Lyon tem um sistema radial concêntrico, Viena também tem a famosa Ringstrasse, Paris também tem. Só que o Prestes Maia, de modo maroto, sonegou a informação que antes de fazer o sistema radial concêntrico de avenidas, Viena já tinha o anel ferroviário. E antes do anel ferroviário, que é a mãe da ferrovia, a hidrovia, Viena já tinha o anel hidroviário do Novo Danúbio. Paris também tinha o anel hidroviário formado pelo Sena, Saint-Denis e Saint-Martin. Moscou também tinha o anel hidroviário, para depois fazer o anel ferroviário. Ele sonegou, como se estivesse queimando etapa. Eu vou queimar a etapa, eu não vou passar pela hidrovia nem pela ferrovia. Vou fazer uma única modalidade para o cara não ter alternativa, para realmente vender os carros. Senão, eu vou dividir, né? Não vou vender carro, vou vender trem, vou vender barco, né? O carro em São Paulo, ele é carregado de uma carga simbólica que talvez não seja em outros lugares, porque houve, principalmente até os anos 20, até o fim da República Velha, uma confusão entre o automóvel e a identidade em São Paulo. Ele se transforma numa peça-chave de um discurso de modernização, mas não um discurso de modernização como a gente conhece, um discurso de modernização progressista, mas uma modernização conservadora, que propunha transformar a cidade de São Paulo naquilo que os homens do PRP chamavam da Chicago da América do Sul, ou seja, uma cidade tipicamente americana, tomada por arranha-céus, autopistas, automóveis espalhados por toda a cidade. No ano de 1938, Prestes Maia foi nomeado prefeito de São Paulo e começou a concretizar as obras de seu plano. Para construir uma avenida, seria necessário desocupar uma grande área. O plano propunha utilizar os fundos de vale, área dos rios e dos córregos, para a construção dessas novas avenidas. Impróprias para a construção, essas áreas, úmidas e alagadiças, eram os espaços vazios na cidade.
o que garantia baixos custos com desapropriações e a valorização dos entornos após a obra. As principais avenidas de São Paulo, como as marginais Pinheiros e Tietê, Avenida do Estado, a 9 de Julho e a 23 de Maio, estavam propostas no plano de avenidas, plano que estruturou o modo de expansão da cidade. Prestes Maia ficou no poder até 1945. Neste período, ele finalizou a retificação do Tietê, construiu a Avenida 9 de Julho e realizou uma série de outras obras viárias com o intuito de abrir espaço para esse que prometia modernizar o país, o automóvel. Nas décadas seguintes, várias outras avenidas fundo de vale foram construídas. A cidade crescia, e a cada nova baixada, seu córrego era canalizado e transformado em avenida. O plano de avenidas inaugurou uma prática que se estabeleceu como modelo na estruturação da cidade, onde o espaço das águas se transformou no espaço dos carros. O homem moldou o rio a seu modo. Colocou-o dentro de um cano e escondeu debaixo da terra, para não se ver na sujeira. Mas isso não mudou a natureza do rio. Quando a chuva cai, é para lá que a água vai. E se não tiver espaço, ela toma o que for necessário. A urbanização de São Paulo foi uma coisa tão violenta que ocupou o lugar do rio. Então, enchente é coisa que nós inventamos, entende? Ela é produto da urbanização. O Tamanduateí, você vê, é um rio que nós chegamos nós utilizamos ali a seção hidráulica a mais confinada e a possível de se manter vazão, né? Quer dizer, é uma seção de concreto e uma parede vertical, né? Não tem mais como aumentar o rio ali. Nos anos 70, quando foi feito esse canal, a seção ali do Parque Dom Pedro II era considerada assim, olha, aqui para inundar, nós vamos precisar de uma vazão que ocorre, em média, uma vez a cada 500 anos. Hoje, essa vazão que era de 500 anos, certamente deve ter caído para 5. Já houve recentemente extravasamentos novamente no Parque Dom Pedro II. A cidade deu as costas para os rios. O rio é sua base. Ninguém sabe. Ninguém percebe. Ninguém vê. A espinha dorsal dessa arquitetura da cidade são os rios urbanos. Quer dizer, se a gente realmente quer resolver o problema do rio, nós temos que resolver o problema do deslocamento. É impossível fazer com que a cidade esteja de frente para o rio se nós não resolvemos o problema de deslocamento de 20 milhões de pessoas na cidade. Hoje, do jeito que está, se você deixar a administração pública da questão crônica que ela está, de dívidas e refém dos empreiteiros e desse urbanismo rodoviarista, nós vamos cada vez mais pela lógica, que é a lógica mais ultrapassada que pode existir, abrir mais estradas, mais avenidas. Seu acesso
é perigoso. Seu contato proibido. Mais uma barreira. Mais uma ação que reafirma a única vocação que demos aos nossos rios. Canal de escoamento de água e esgoto. Mas o carro pede espaço. E São Paulo não pode parar. Você está vendo essas colinas? Essas ainda dão para ver, né? Mas provavelmente, em pouco tempo, essa paisagem será profundamente alterada. Aqui, no Parque Santa Luzia, em Mauá, nasce o rio Tamanduateí. Esse mesmo. E é também por onde passará o trecho leste do Rodoanel. Aqui está previsto o traçado do Rodoanel. Segundo eles, não passa na nascente. A nascente está um pouquinho mais abaixo, né? E esse rio foi um rio que já doou para a parte econômica aqui da cidade. A margem já doou as matas, doou água. Hoje ele é um rio que está morto, né? Um rio que no consciente coletivo ele nem existe na realidade. As pessoas a poucos metros daqui não sabem que a nascente está aqui, em Mauá. A fragilidade institucional do Brasil leva ao quê? A uma proeminência do privado sobre o público. Existe uma área pública, entrega-se a área pública para o privado, especulação imobiliária vence, ou então, olha, nós temos o dinheiro X para construir mais linhas de metrô. Não, vamos construir mais pistas na marginal, porque é bom para os automóveis. E você nota a grande tendência em se investir sempre, dar preferência sempre ao transporte individual. Nós estamos todos abduzidos por esse urbanismo rodoviarista. Todo mundo acha que precisa do automóvel, quando na verdade não precisamos. Então, dentro dessa visão de reversão disso, no lugar de fluxo, falar de percurso, no lugar de esterilizar as ruas com esse urbanismo rodoviarista, transformar os passeios públicos numa rua viva, no urbanismo da confiança e não do medo, porque hoje as pessoas estão trancadas nos carros, não é isso? São resignadas a esse pau de arara chamado de ônibus. Felizmente, de todas as obras de arte da humanidade, a cidade é a principal obra de arte. E, felizmente, é uma obra de arte aberta e inconclusa. Então, a difícil arte de construção do espaço público, que é coletivo, né, passa por esse reconhecimento, por essa crítica, e nós nos reinventarmos cotidianamente. Esse rio fomos nós que poluímos, abduzidos, resignados, submetidos a esse olhar do colonizador. Cabe a nós conceber o espaço em que Deseja resolver projetos de estrutura com segurança, rapidez e economia? Então especialize-se. Que queremos viver. O que vamos valorizar? Dados créditos, aí vamos
que nós vimos aí, pessoal? O que nós vimos aí foi o aspecto que a importância dos rios. Na verdade, a cidade de São Paulo começou pelos rios Tamanduateí e o Rio Tietê. Só que depois a exploração, né, as questões econômicas, os interesses, né, foram cada vez tirando o espaço do rio. Só que não tem jeito, né? O rio, se tira o espaço, ele vai pegar o que é dele de novo, né? O que é dele de novo. Então, essas são as questões importantes que nós vimos aí, né? Da parte das questões urbanas, né? E o ciclo hidrológico, que é o nosso tema aqui, né? Vamos ver um outro tema aqui. Que é essa questão aqui, ó, essa publicação aqui, visualizar, acertar aqui. Em modo tela cheia, né? Que é questões ambientais associadas à urbanização. Temos aqui várias publicações, né? Voltadas para isso aí. Então, o que é o ambiente natural? O ambiente natural constitui-se como um território que não passou por transformações significativas pelo homem e é capaz de manter autonomamente seus aspectos ecológicos, né? Passar aqui o próximo, né? Temos várias imagens aí, né? Que o ambiente antrópico, né? Que nosso trabalho tanto fala lá, né? É o território que foi transformado pela ação humana, né? Perdendo diversas características naturais, né? Tornando-se, né? Incapaz de manter suas características ecológicas naturais, né? Normalmente é bastante eutrófico, né? Com metabolismo acelerado, né? Demandando grande aporte de recursos naturais para a sua manutenção, né? Então, o ambiente antrópico é aquele que foi transformado pela ação humana, perdendo as suas características naturais. O ambiente urbano. O que é o ambiente urbano? O ambiente urbano é formado por dois sistemas intimamente interrelacionados, né? Né? O sistema natural, né? Que é composto do meio físico e biológico, solo, vegetação, animais, é a água, né? E o sistema antrópico, né? O sistema natural e o antrópico, que é o sistema, né, do homem e de suas atividades. O ecossistema significa o sistema onde se vive, o conjunto de características físicas, químicas e biológicas que influenciam a existência de uma espécie animal ou vegetal, né? É o sistema onde se vive. É uma unidade natural, né, constituída de parte não viva, água, gases atmosféricos, sais minerais e radiação solar, e de parcela viva, que são as plantas, os animais, incluindo os micro-organismos. E eles interagem e se relacionam entre si, formando um sistema equilibrado dinamicamente. O ecossistema urbano, né? Com necessidades biológicas essenciais à sobrevivência da população
e requisitos culturais necessários ao funcionamento e crescimento da cidade. O ecossistema urbano tem características de funcionamento diferente dos sistemas ecológicos naturais, pois a ação do homem é predominante, provocando mudanças intensas e rápidas, né? As atividades antrópicas, compreendendo as componentes políticas, econômicas, sociais e culturais, têm que ser fortemente consideradas, né? Interligando-se aos ambientes naturais, físicos e bióticos. Ecossistema urbano, né? Consideram como necessidades biológicas do ecossistema urbano ar, água, espaço, energia, né, que é alimento e calor, e abrigo. E disposição de resíduos, né? Interessante, o ecossistema urbano, ar, água, espaço, energia, que é o alimento e calor, abrigo e disposição de resíduos. Temos problema, né? Disposição de resíduos e de espaço, né? Questões ambientais associadas à urbanização. Problema ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental resultante de uma ação antrópica do homem sobre o meio ambiente. No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais, como a explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio, etc. Então, nós temos o CONAMA, né, que ele considera o impacto, né, ambiental, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, né, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam, né, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. As atividades sociais e econômicas, né, a biota, né, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos naturais, dos recursos ambientais. Quais são os nossos primeiros problemas ambientais, os principais problemas ambientais urbanos? A poluição, né, que vem da onde? Do ar, poluição do solo, poluição visual, né, águas e a poluição sonora. Aí entra já a parte de águas do ciclo hidrológico do nosso estudo, né? Nossos principais problemas ambientais urbanos, temos ainda os resíduos sólidos, né? O lixo, os aterros sanitários, o esgoto que não é tratado, as enchentes, que é enchentes, inundações e alagamentos, a parte de inversão térmica de temperatura, ilhas de calor e a chuva ácida. E as causas dos problemas ambientais? A industrialização, capitalismo e globalização, consumismo, urbanização, crescimento das cidades, aumento populacional, 7 bilhões de habitantes no mundo, né? E as questões políticas, lógicas e conflito de interesse. Então, a poluição deriva do latim poluere, né? Poluere, que significa manchar, sujar. Então, pessoal, é isso que a gente queria entender sobre as questões do ciclo hidrológico, né? Do ciclo hidrológico, né? Que vem de encontro com a nossa aula prática aqui, né? Que é a avaliação do processo de urbanização e seus efeitos sobre a hidrologia, né? Quais são os efeitos sobre o ciclo hidrológico
o curso dos rios, o abastecimento da água, a recomposição e o abastecimento dos aquíferos, né? A impermeabilização, a partir do momento que você constrói cidades, né? Ocupando as margens do rio, né? Onde eles tinham os espaços para avançar em casos de aumento de vazão, acabaram, né? Então, nós impermeabilizamos as nossas cidades, aumentamos as vazões dos rios, os picos de cheias aumentam com isso, né? E tudo isso é que nós devemos praticar aqui no nosso processo de urbanização, seus efeitos sobre a hidrologia. Ok, pessoal? Boa noite a todos aí, fiquem com Deus, até a próxima.